Doutora Sónia? Muito bem. Muito bom dia a todos e a todas. É um gosto, mais uma vez, estar aqui. Hoje estamos, de facto, aqui para mais um webinar de já uns quantos que temos feito. Estes webinars têm como principal objetivo, de facto, dirigem-se a todos aqueles que integram e que fazem parte dos núcleos locais da Garantia para a Infância e que, por essa razão, são atores muito importantes e muito relevantes na aplicação da Garantia para a Infância em Portugal. De facto, todos os parceiros que fazem parte da rede social e que mais diretamente intervêm nas várias áreas junto das crianças mais vulneráveis e das famílias são, de facto, atores principais e fundamentais na implementação e na execução da Garantia para a Infância em Portugal. É sabido que nós temos em Portugal o Plano de Ação, para além das políticas públicas, também tem aqui uma forte aposta neste modelo territorializado e, portanto, contando com o contributo de todos aqueles que fazem parte e que integram os diferentes setores, que são todos eles setores fundamentais na aplicação dos pressupostos da Garantia para a Infância e, de facto, que todos consigamos dar o nosso papel em tornar a vida das crianças mais vulneráveis, crianças que se encontram, de facto, numa situação de crianças e jovens que se encontram numa situação de pobreza e de maior vulnerabilidade social, que nós todos sejamos capazes de lhes dar, de facto, uma via verde para que elas possam ter uma vida mais facilitada e os efetivos acessos aos serviços essenciais. Portanto, hoje este webinar é um webinar muito importante. Eu acho que é fundamental para que todos nós saibamos do que é que estamos a falar quando falamos de pobreza nas crianças. É muito importante que todos nós saibamos e tenhamos a noção, de facto, de que uma criança em pobreza está exposta a uma situação diferente em função dos territórios onde ela se possa encontrar, mas que ainda assim é muito importante termos noção de quando falamos de pobreza nas crianças e nos jovens, do que é que estamos a falar, onde é que de facto o nosso país se situa e que tipo de riscos e de desafios a que estas crianças estão expostas e de que forma nós conseguimos retratar no fundo, esta condição e esta situação em Portugal, do que é que estamos a falar quando falamos das crianças em pobreza em Portugal, e por essa mesma razão, eu hoje convidei o professor Castro Farinha Rodrigues, a quem eu muito agradeço, de facto, a disponibilidade que desde sempre tem manifestado, não só para fazer parte destes momentos, mas também para colaborar muito ativamente connosco, enquanto coordenação nacional neste caminho. O professor Carlos Farinha Rodrigues é aquela pessoa que nesta altura já dispensa até a apresentação, porque de facto é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista de pobreza em Portugal, é economista, professor associado do Instituto Superior de Economia e Gestão, é consultor no Instituto Nacional de Estatística, é autor de vários estudos sobre pobreza e desigualdades em Portugal, como também sobre a eficácia de políticas sociais. O professor Carlos Farinha Rodrigues também integrou a Comissão de Coordenação para a elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que é a estratégia que está neste momento em vigor e, portanto, e tem sido também aqui um parceiro fundamental neste trabalho que temos vindo a fazer e a desenhar na execução do Plano de Ação da Garantia para a Infância, a quem muito agradeço e a quem eu desde já vou passar a palavra, deixando só uma nota, que é o professor Carlos Farinha Rodrigues vai de facto fazer aqui uma apresentação, estão perfeitamente à vontade para colocar as vossas questões aqui no chat, e nós vamos tomar melhor nota dessas questões e num período final abriremos a possibilidade, eu própria vou colocar essas questões ao professor Carlos Farinha Rodrigues, que terá depois a oportunidade também de corresponder a questões que possam ter. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e um até já. Professor, obrigado. faz favor. Obrigada eu. Ok. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todas e a todos. Queria começar por agradecer o convite para participar neste webinar. É sempre um prazer participar em atividades de pessoas que estão efetivamente empenhadas em reduzir a pobreza em Portugal e, em particular, aquilo que para mim é o principal aspecto, o aspecto mais pesado da pobreza em Portugal, que é a pobreza das crianças e jovens. Não sei se é possível passar para... exato. Ok.
Bom, o que eu vou fazer hoje é tentar fazer um olhar tão amplo quanto os dados nos permitem sobre a situação das crianças e jovens em Portugal. Eu aqui há uns meses atrás fui convidado para fazer uma sessão sobre a pobreza das crianças e, olhando para a informação disponível, apercebi-me que nós não tínhamos sistematizado de forma bastante exaustiva tudo aquilo que sabemos sobre as crianças. E, portanto, o que eu nesta apresentação vou tentar fazer é tentar identificar os principais aspectos que nos permitem identificar o padrão da pobreza que afeta as nossas crianças e jovens e tentar tirar algumas ilações para aí. Claro que o conhecimento da situação de pobreza das crianças é, na minha opinião, fundamental para uma organização como a Garantia para a Infância. Eu relembro que não me está a permitir. Sim, tem que ser aqui. Eu relembro que, no fundo, e utilizando as palavras da doutora Sónia, a Garantia para a Infância tem um objetivo, e eu diria mais, tem uma ambição que eu partilho completamente, e é colocar no centro da discussão do combate à pobreza a questão das crianças. A questão das crianças e dos jovens é fundamental. Porquê? Não só pela existência de milhares de crianças em situação de pobreza ou de exclusão social, mas também pelo facto de ser a existência destes níveis de pobreza ser algo que compromete o nosso futuro coletivo, é algo que, se não for combatido, irá permitir perpetuar as situações de pobreza no futuro e irá possibilitar a transmissão intergeracional de pobreza. Portanto, o objetivo desta minha apresentação é tentar aprofundar a análise do que é a realidade das crianças em situação de pobreza. E talvez o ponto de partida sejam os dados mais globais. Em 2023, 2023 é aqui o último dado para os quais nós temos informação detalhada, com acesso a microdados, quer da situação em Portugal, quer da União Europeia, ainda que em Portugal já exista alguma informação para 2024 que eu referirei sempre que for pertinente. Bom, e a realidade é esta. Em 2023, nós tínhamos mais de 15 milhões de crianças e jovens em situação de pobreza na União Europeia, o que correspondia a uma taxa de 19,3%. Em Portugal, a situação aparentemente é um pouco melhor, mas tínhamos, de qualquer forma, 302 mil crianças e jovens em situação de pobreza, com uma taxa de pobreza de 17,8%. Os últimos dados disponíveis mostram que esta situação pouco se alterou. No ano de 2024, nós tivemos no nosso país uma redução efetiva do nível de pobreza do conjunto da população. Praticamente todos os setores viram reduzir um pouco o seu nível de pobreza. O que é que aconteceu às crianças? Bom, foi dos setores onde essa diminuição é menos perceptível. Estes valores que aqui estão, se nós considerarmos o ano de 2024, nós passámos de 17,8% para 17,6%, ou seja, uma variação muito pouco expressiva, e temos ligeiramente abaixo das 300 mil crianças e jovens em situação de pobreza. Bom, o que este gráfico permite visualizar é como é que tem sido a evolução da situação de pobreza das crianças e jovens. E reparem, aqui claramente nós temos alguma evolução positiva entre 2014 e 2024
nós passámos de quase 450 mil crianças em situação de pobreza para cerca de 300 mil, mas claramente este continua a ser um problema prioritário ao qual é necessário urgentemente encontrar respostas. Reparem que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza elencou um conjunto de objetivos, mas o combate às situações de pobreza das crianças e jovens aparece, não por acaso, exatamente como o primeiro objetivo, porque foi a opinião dos membros dessa comissão que esse era o principal problema em termos da situação de pobreza no nosso país. Está aqui explícito, entre 2014 e 2024, apesar de tudo, e isso é muito positivo, nós assistimos a uma redução de cerca de 1/3 das situações das crianças em situação de pobreza. Reparem que estas alterações, este processo de diminuição da pobreza das crianças nunca é linear. Ele é fortemente determinado por eventos diversos. Estes dados permitem ver claramente o efeito do Covid, por exemplo, em termos do agravamento das situações de pobreza. Permite igualmente ver o agravamento que aconteceu em 2022 devido ao aumento do nível de preços associado ao início da guerra da Ucrânia. Bom, este gráfico tenta ir um pouco mais longe do ponto de vista cronológico e, utilizando toda a informação que nós dispomos, ver como é que tem sido essa evolução. Ou seja, se nós olharmos desde praticamente o início do século, vemos que nós passámos de uma taxa de pobreza de 24% para valores abaixo dos 18%. Ou seja, uma redução de 6 pontos percentual é significativa. É também importante considerar não só aquele indicador oficial de taxa de pobreza, mas também um indicador mais preciso no sentido de identificar crianças e jovens em situação de extrema vulnerabilidade. É isso que a taxa de pobreza extrema refere. Também aqui o padrão é relativamente semelhante, mas aí claramente aponta que nós temos cerca de 6% das nossas crianças em situação de pobreza. E este valor é importante porque, como iremos ver mais à frente, tem muito a ver com o perfil das crianças e jovens em situação de pobreza. Chamo também a atenção que este gráfico é particularmente relevante para ilustrar agora com mais detalhe aquilo que eu já referi, que é a dependência destes indicadores do ciclo económico. Por exemplo, o agravamento da pobreza das crianças e jovens no período 2012-2013 e ainda um pouco em 2014 é claramente revelador do que foi o programa de ajustamento em Portugal em termos de incidência da pobreza também nas crianças. Bom, para nós termos alguma imagem de contexto entre o que é a taxa de pobreza das crianças e jovens na União Europeia, o que este gráfico nos mostra é que, em 2023, basicamente Portugal situava-se mais ou menos a meio da tabela em termos de incidência da pobreza e, inclusivamente, com uma taxa de pobreza relativamente inferior à média da União Europeia. Este indicador deve ser lido com cuidado. É bom, obviamente, que nós tenhamos uma taxa de pobreza das crianças e jovens que é inferior à média da União Europeia, mas aqui, claramente, eu acho que o que nós desejamos é ser mais ambiciosos e ter níveis de pobreza que se aproximem daqueles países da União Europeia que têm taxas mais baixas. Ou seja, a própria Estratégia Nacional de Combate à Pobreza avançava com um objetivo para 2030 que nos situaria à volta dos 10, 12%,
e, claramente, ainda estamos muito longe de alcançar esse objetivo. Por outro lado, este gráfico também pode ser enganador em algum sentido. Isto é uma fotografia estática, o que aconteceu em 2023, mas se nós analisarmos o que foi a evolução ao longo desta década, vemos que com uma larga maioria dos anos, nós tivemos taxas de pobreza das crianças e de jovens que foi superior mesmo à tal média da União Europeia. Reparem, aqui houve alguma convergência. Nos últimos anos tem havido alguma oscilação em torno da média da União Europeia, mas, claramente, o que estes dados nos dizem é que alguma coisa foi feita, muito falta fazer para reduzir de forma substantiva a pobreza das crianças e dos jovens em Portugal. Vamos então tentar alguma caracterização com a informação disponível, vendo o que é possível ler dos dados oficiais. Nós, quando olhamos para as estatísticas e para os dados oficiais sobre a pobreza, devemos ter sempre o cuidado de tentar perceber o que é que eles nos dizem, mas também de tentar identificar aquilo que eles não nos dizem. Os dados oficiais, nomeadamente as estatísticas que o INE anualmente produz, contam-nos uma parte significativa da história, não nos contam a história toda. E, portanto, nós devemos ter muito cuidado, e eu vou tentar fazer isso nos próximos slides, para nós tentarmos perceber o perfil das crianças e jovens em situação de pobreza em Portugal. Um primeiro aspecto para o qual eu queria chamar a vossa atenção é o seguinte. Nós, quando falamos em pobreza das crianças e dos jovens, geralmente estamos a olhar para um grupo que é todas as pessoas com menos de 18 anos. É, no fundo, isso que as estatísticas oficiais privilegiam na sua apresentação, só que, claramente, nós temos alguma heterogeneidade dentro desse grupo. E o que eu tentei fazer aqui foi, no fundo, criar 3 categorias: as crianças dos 0 aos 5 anos, dos 6 aos 11 e os jovens adolescentes dos 12 aos 17 anos. E há aqui uma primeira lição a tirar, que é: a situação é substantivamente mais gravosa para os jovens adolescentes, para aqueles que estão entre os 17 e 19 anos, que para as crianças mais jovens. Já agora, antes de analisar estes dados, só uma chamada de atenção. Neste quadro e naqueles que se vão seguir, aparecem 3 indicadores. O primeiro é a taxa de pobreza, portanto, é a percentagem de crianças e jovens em situação de pobreza, não tem grande dificuldade. O segundo, que aparece sob a designação de intensidade da pobreza, é, no fundo, o indicador de quanto pobres são os pobres naquele grupo, e, portanto, isso significa que eu estou a tentar identificar os grupos mais vulneráveis dentro desse grupo. E depois, um aspecto importante, que é como é que, neste caso, as crianças em situação de pobreza se distribuem pelos vários grupos considerados. E aqui, claramente, quando olhamos para este gráfico, o que vimos é que o grupo dos 12 aos 17 anos é não só aquele que tem uma maior taxa de pobreza, uma maior incidência de pobreza, 19,2%, mas é também o grupo onde a intensidade da pobreza é maior e corresponde a mais de 40% das crianças e jovens em situação de pobreza. Ou seja, isto significa que, quando nós olhamos para este universo de crianças e jovens, há aqui diferentes realidades, e essas diferentes realidades exigem medidas diferentes, exigem políticas públicas diferentes, exigem um targeting muito preciso
das medidas que nós tomamos em relação a quem são as crianças e jovens destinatários dessas medidas. Reparem que também não é por acaso que as crianças de 0 a 5 anos têm uma taxa de pobreza mais baixa que a média das crianças e dos jovens. Porquê? Porque, apesar de tudo, há um conjunto de medidas que têm sido tomadas nos últimos anos, particularmente dirigidas a este grupo. E isso, obviamente, tem resultados. O que nós, eventualmente, também vemos aqui é que, no caso dos jovens dos 12 aos 17 anos, se calhar nós temos claramente uma insuficiência de medidas dirigidas a este segmento que é necessário claramente reforçar. Um segundo tipo de análise é nós tentarmos olhar para a incidência da pobreza por tipo de agregado. E, basicamente, o que nós temos aqui são os agregados tradicionais utilizados pelo INE, mas exclusivamente para as famílias que têm crianças. E o primeiro dado que é aqui assustador é claramente a taxa de pobreza das famílias monoparentais, que na generalidade dos casos são mulheres sozinhas com crianças, que têm uma taxa de pobreza de 33,3%. Ou seja, este valor, quando confrontado com a taxa de pobreza do conjunto da população, não pode deixar de ser extremamente preocupante. Há aqui claramente uma situação a que nós não temos sabido dar resposta. E mais, quando nós olhamos para 2024, os dados já conhecidos permitem-nos verificar que um dos poucos grupos onde a incidência da pobreza aumentou em 2024 foi precisamente neste grupo das famílias monoparentais. Ou seja, é urgente nós termos medidas concretas que permitam apoiar este tipo de famílias. E, portanto, isso passa, na minha opinião, por um reforço das políticas sociais e das políticas públicas em relação a este grupo, que claramente é necessário rever com muito cuidado para garantir uma maior eficácia e uma maior eficiência. Nós estamos neste momento a discutir a prestação social única. Valerá a pena também fazer um balanço daquilo que está proposto nessa medida em relação à incidência da pobreza nas crianças e nos jovens e, em particular, nestes grupos mais vulneráveis. Outro ponto que é de salientar é que, apesar das famílias monoparentais representarem uma proporção relativamente pequena da população, do conjunto da população, não deixa de ser extremamente preocupante que um quarto das crianças em situação de pobreza vivem em famílias monoparentais. Isto significa que quaisquer medidas concretas dirigidas às crianças têm que dar uma particular atenção a este grupo. Representam um quarto das crianças em situação de pobreza. O segundo aspecto que é de destacar neste quadro é o segundo grupo mais vulnerável, não só do conjunto da população, mas também no caso da pobreza das crianças, que é o conjunto, o grupo composto por 2 adultos com 3 ou mais crianças. As famílias numerosas com muitas crianças são igualmente dos grupos mais vulneráveis, com quase 30% de taxa de pobreza, com uma intensidade de pobreza muito grande, ou seja, aqui o facto de se ter várias crianças, a condição de recursos, as limitações nos recursos disponíveis tornam ainda mais penoso estas famílias sobreviverem e, portanto, significa que a distância que as separa do limiar de pobreza é muito grande. Claramente, estes são 2 grupos para os quais qualquer política pública séria
visando reduzir a pobreza das crianças, tem que dar particular atenção. Este quadro, que é pouco utilizado, mas que eu acho que é particularmente relevante, diz-nos qual é que é a principal fonte de rendimento das famílias onde existem crianças pobres. E aqui, talvez o aspecto mais significativo é... Não sei se isto aqui aparece, não. Vocês conseguem ver o meu rato? Não. Ok. Então, o número mais significativo deste quadro é aqueles 76,5% que aparecem na primeira linha. O que é que isto significa? Que 3/4 das crianças em situação de pobreza vivem em famílias cuja principal fonte de rendimento é rendimentos de trabalho. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, claramente, nós temos um problema do nosso mercado de trabalho em termos de ele providenciar os salários, os rendimentos necessários para que as famílias consigam sair da situação de pobreza e, acima de tudo, as crianças deixem de ser pobres. Reparem que nós, muitas vezes, olhamos para o salário mínimo como um dos principais fatores que contribuem para reduzir a pobreza, que é obviamente verdade. Nós sabemos que se eu tiver um indivíduo só e receber o salário mínimo, ele formalmente não é considerado como estando em situação de pobreza, mas se nós tivermos um casal com 2 ou 3 crianças e haja um único elemento da família que trabalhe, obviamente essa família passa para a situação de pobreza. E, portanto, claramente aqui é uma situação particularmente relevante nós termos que a principal fonte de rendimento das crianças em situação de pobreza seja, de facto, os rendimentos de trabalho. Claro que, quando nós olhamos para aquelas famílias que vivem exclusivamente de transferências sociais, que aparece na terceira linha, nós temos uma taxa de pobreza de 67%. Isto porquê? Porque grande parte das nossas transferências sociais têm valores muito abaixo do limiar de pobreza e, portanto, se elas são fortemente dependentes dos outros apoios sociais que não as pensões, nós temos níveis de pobreza, quer em termos de incidência, quer em termos de intensidade de pobreza, extremamente elevados. E, portanto, claramente aqui há uma ligação que não nos podemos esquecer entre a forma de funcionamento ou de desfuncionamento do nosso mercado de trabalho e a pobreza em Portugal e, em particular, a pobreza das crianças. Este quadro, no fundo, confirma aquilo que são as expectativas de todos nós, no sentido em que todos os estudos que eu conheço sobre a pobreza em Portugal são claros que o principal fator para reduzir o risco de pobreza são os níveis de instrução e de qualificação. Quando nós aqui, neste quadro, olhamos para a pobreza das crianças na ótica do nível de instrução dos pais, claramente vemos que a taxa de pobreza é tanto menor quanto maior for o nível de qualificação dos pais, o que era expectável. Eu aqui, no entanto, gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos que não deixam de ser preocupantes. O primeiro é que nós já temos uma taxa de pobreza de quase 9% das crianças em famílias cujos pais têm o ensino superior. Isto é algo que há 10, 20 anos atrás era praticamente residual, quase que não existia. Nós hoje temos 23% das crianças e jovens pobres vivendo numa situação em que os pais têm curso superior. Também aqui há alguma reflexão que é preciso tirar sobre
o papel dos níveis de instrução e de qualificação, mas também sobre a adequabilidade do nosso sistema de ensino às reais necessidades da economia e do país em termos de formação, nomeadamente aquela de nível superior. Este quadro e o seguinte tentam fazer uma incursão sobre um problema que é hoje um problema extremamente grave na nossa sociedade, que é o problema da imigração. Gostava de dizer que este é um daqueles casos em que claramente as estatísticas oficiais pecam por defeito. Grande parte da nossa população imigrante não vive exclusivamente somente uma situação de pobreza e de exclusão social, também são adicionalmente estatisticamente excluídos. Ou seja, grande parte da nossa população imigrante não é apanhada pelas estatísticas oficiais, nomeadamente pelas estatísticas de pobreza. Isto porquê? As estatísticas de pobreza são construídas a partir de um inquérito realizado pelo INE, que tem como base aquelas pessoas que moram em, chamemos-lhe assim, residências clássicas, que moram em casas perfeitamente estabilizadas. Isto significa que os sem-abrigo, os imigrantes, enfim, relativamente em situação de maior precariedade, não são abrangidos pelas estatísticas. No entanto, quando nós olhamos para a pouca informação que existe, ela não deixa de ser surpreendente. Neste quadro que eu estou a olhar é para a incidência da pobreza, para os indicadores de pobreza, de acordo com a origem com o país de origem dos pais. E o que é que nós vemos? Se nós considerarmos aquelas crianças cujos pais são originários do país, são nacionais, vemos que a taxa de pobreza é 15,1%. Não muda muito quando pensamos nas crianças provindas de outros países da União Europeia. Até é ligeiramente abaixo. Mas quando nós olhamos para as crianças de outros países que não a União Europeia, a taxa de pobreza duplica. Passa para 30,1%. Ou seja, há aqui claramente também uma indicação que nós temos que ter em atenção a realidade destas crianças, que, uma vez mais, também são um número expressivo. Reparem, estamos a falar de 28% das crianças em situação de pobreza no nosso país. Um quadro complementar a este, que aborda o mesmo tema de uma forma diferente, é não considerando o país de origem, mas sim a nacionalidade. Ou seja, todos aqueles imigrantes que já adquiriram nacionalidade portuguesa aqui aparecem como nacionalidade portuguesa, e aqui as diferenças ainda são maiores. Ou seja, para aqueles imigrantes que não têm nacionalidade portuguesa, a taxa de pobreza passa não já para os 30%, mas para os 43%. Ou seja, claramente temos ainda uma situação com maior dificuldade. Reparem, no entanto, que a percentagem das crianças é ligeiramente inferior no universo dos pobres. Bom, o quadro seguinte é basicamente a diferenciação da incidência da pobreza de acordo com a tipologia rural-urbana, que aí aparece áreas densamente povoadas, é essencialmente os grandes centros metropolitanos, que têm uma taxa de pobreza de 18%, mas que concentram cerca de metade das crianças em situação de pobreza. Claro que nós não podemos descurar as várias realidades do país em termos de distribuição geográfica, mas há aqui um alerta quanto
à importância da pobreza das crianças e dos jovens nas grandes áreas urbanas, onde, inclusivamente, a taxa de intensidade da pobreza também se revela ligeiramente superior. Este é o quadro referente à distribuição pelo país. Também aqui nós temos uma situação que é muito próxima da situação da pobreza para o conjunto da população. Eu destacaria essencialmente, obviamente, as taxas de pobreza muito expressivas nos Açores e na Madeira. Apesar de os dados posteriores de 2024 terem atenuado, pelo menos para o conjunto da população, essa realidade, chamava também a atenção para um outro aspecto, que é 1/3 das crianças e jovens em situação de pobreza encontram-se na região norte. Reparem que os Açores e a Madeira, apesar das altas taxas de pobreza, têm um peso relativamente baixo no total da percentagem de crianças em situação de pobreza. Não chega a 10% das duas regiões autónomas, mas claramente este quadro permite-nos ter uma visão de onde se situa os maiores indicadores de pobreza. Aliás, um outro aspecto também aqui interessante referente a estes dados de 2023 é que foi a primeira vez que se utilizou a nova nomenclatura das NUTS 2, que, entre outras alterações, separou a Península de Lisboa, a Península de Setúbal, da área metropolitana de Lisboa. E o que estes dados nos mostram é algo que nós sempre suspeitámos, mas que não era possível demonstrar, que é a Península de Setúbal é uma das áreas onde o fenómeno da pobreza e também da pobreza das crianças é mais significativo. Se nós olharmos para estes dados, é na Península de Setúbal que se concentra a maior incidência da pobreza das crianças em todas as regiões do continente. E, portanto, não se pode dizer que estes dados sejam muito inesperados. Um outro dado que é importante para nós percebermos o que é a situação de pobreza das crianças e jovens é o que é apresentado neste quadro. Uma das lacunas dos estudos de pobreza em Portugal é que nós temos poucos estudos longitudinais, poucos estudos que nos permitam seguir a mesma família, a mesma criança, ao longo de vários anos, para ver qual é a sua situação em relação à situação de pobreza. O que eu aqui apresento é um dos poucos estudos que eu fiz sobre como é que evoluiu a situação das crianças no período que é possível seguir com os dados oficiais, neste caso, entre 2020 e 2023, um período de 4 anos, e o que é que nós verificamos? Que se nós considerarmos esse período de 4 anos, cerca de 29% das crianças estiveram pelo menos um ano em situação de pobreza. E depois vamos analisar quantos anos é que cada uma das crianças seguidas esteve em situação de pobreza. Reparem, nestes 28%, há 17% que só esporadicamente estiveram em situação de pobreza naqueles 4 anos. Mas temos 4,1% que estiveram em situação de pobreza permanentemente durante aquele período. E reparem como estes 4,1% se aproxima muito daquele indicador de pobreza extrema que eu apresentei no início. É evidente que estas crianças que estão permanentemente em situação de pobreza geralmente tendem a ser das crianças em maior vulnerabilidade. Se nós considerarmos o indicador oficial da União Europeia, que é o indicador de persistência de pobreza, ele é construído da seguinte forma. Basicamente, uma criança está em situação persistente de pobreza se no último ano ela era pobre, mas
esteve em situação de pobreza pelo menos 2 dos 3 anos anteriores. E, como veem, nós temos quase 5% de crianças em situação de pobreza. Bom, este é o perfil possível de quais são as crianças em situação de pobreza. Claro que cada caso é um caso. Cada criança em situação de pobreza é algo que merece uma atenção particular e uma tentativa de nós encontrarmos soluções específicas para aquela criança, para aquela família. Mas não deixa de ser importante nós termos um perfil da pobreza das crianças em Portugal que possa ajudar a delinear, a implementar e a avaliar as políticas públicas de combate à pobreza. Passando a um outro aspecto, que é a relação entre pobreza e privação. Obviamente que a questão da pobreza não é exclusivamente um problema de carência de recursos. Nós podemos ter situações de elevada fragilidade social, mesmo que os recursos sejam suficientes para colocar aquela família ligeiramente acima do limiar de pobreza. Daí é necessário nós termos um conjunto de indicadores que permitam avaliar a privação material e social das crianças. E, basicamente, o que nós vemos é que, segundo os dados oficiais, em 2024, 187 mil crianças encontravam-se em privação material e social. Reparem, comparem este número com as 300 mil em situação de pobreza. Ou seja, o que é que isto significa? Que há crianças em situação de pobreza que eventualmente podem não estar em situação de privação material e social, pode haver crianças em situação de privação material e social que não estão em situação de pobreza. Nós daqui a pouco já vamos ver isso, mas basicamente aqui o que temos é um indicador de fragilidade social. Reparem que aqui, já agora só referir que nós temos, no fundo, dois níveis deste indicador. Temos um indicador de privação material e temos um mais restrito, que é privação material e social severa, onde aí temos cerca de 80 mil crianças. Basicamente, também aqui, o que é possível identificar é que nos últimos anos, na última década, nós tivemos uma diminuição relativamente sustentada deste indicador e que, em termos da União Europeia, nós temos, de forma sustentada, não é como no caso da pobreza, de forma sustentada, valores inferiores à média da União Europeia e, apesar de tudo, valores relativamente aceitáveis no quadro da União Europeia. No entanto, estes indicadores de privação material são construídos a partir de um conjunto de índices em relação à possibilidade ou não das famílias adquirirem certos bens e certos serviços. É algo que também iremos ver um pouco mais à frente. Gostava também de chamar a atenção para o seguinte, que é quando nós olhamos para as crianças em situação de pobreza, o inquérito que permite obter estes dados tem uma tipologia da capacidade das famílias para fazerem face às despesas e aos encargos usuais. Renda da casa, água, luz, comida, etc. Bom, e o que é que nós verificamos? Verificamos, em primeiro lugar, que a situação das crianças pobres é claramente diferente do conjunto das crianças. Basicamente, neste quadro, temos as crianças pobres, as não pobres e todas as crianças. E, basicamente, o que vemos é que quase 90% das crianças vivem
em situação de grande dificuldade para fazer face às despesas e encargos habituais. Não de forma regular, mas de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos, o inquérito permite-nos também ter algumas perguntas específicas sobre as crianças. O que nós temos aqui é esses indicadores referentes a 2023, em que é possível verificar alguns aspectos particulares da privação das crianças. Eu chamava só a título de exemplo que 30% das crianças pobres não têm capacidade económica para participar numa atividade extracurricular ou de lazer de uma forma regular. Mais de 40% das crianças pobres não têm possibilidade de passar pelo menos uma semana de férias fora de casa. Ou seja, nós aqui temos um conjunto de indicadores que exige que nós pensemos muito bem no que é a situação das crianças em situação de pobreza, não exclusivamente em função dos rendimentos, que continuam a ser determinantes, obviamente, mas também das suas formas de vivenciar, das suas formas de integração na sociedade. Bom, é evidente que as questões da pobreza também se refletem no estado de saúde das crianças. Reparem que, obviamente, que as crianças, por norma, não são dos setores mais afetados por problemas de saúde, mas não deixa de ser também significativo as diferenças entre as crianças em situação de pobreza e as crianças que não são pobres. Ou seja, também aqui esse efeito dessa desigualdade no acesso a bens e serviços de primeira necessidade se revela. E reparem, quando nós tentamos ver aquelas crianças que são severamente limitadas por problemas de saúde na sua atividade normal, também aqui há uma clara diferença entre as crianças em situação de pobreza e as crianças não pobres. Este quadro é, no fundo, a tentativa de olhar de forma conjunta para as questões da privação, da exclusão social. Basicamente, ao nível da União Europeia, é utilizado um indicador de síntese que é o indicador de pobreza e exclusão social. Este indicador tenta retratar simultaneamente as várias dimensões da pobreza. A pobreza monetária, a privação material e também o afastamento das famílias, onde as crianças estão do mercado de trabalho. Este indicador de taxa de pobreza ou exclusão social, muitas vezes designado por AROP, é um indicador que não é isento de alguns problemas metodológicos, mas ganha uma importância acrescida. Porquê? Porque é, no fundo, o indicador que serve de referência à política social europeia para medir a progressão dos vários países em termos das dimensões sociais do projeto europeu. E, portanto, vale a pena nós pensarmos. Bom, o que eu fiz foi criar um quadro deste tipo especificamente para as crianças, para nós percebermos qual é a realidade das crianças. E, tentando explicar um pouco melhor, esta bola toda azul representa a percentagem das crianças em situação de pobreza que, como vimos atrás, era 17,8%. É todo este círculo da bola azul. Mas, se nós considerarmos as crianças que são pobres, mas que não estão em privação material,
nem os pais estão afastados do mercado de trabalho, são 13,1%. Por outro lado, a bola amarela representa as crianças em privação material severa, que, também já vimos atrás, são 4,8%. Então, o que é que isto significa? Que destas 4,8%, 1,7% são simultaneamente pobres. Bom, no fundo, a interseção das bolas dá-me a interseção das várias dimensões. E, se nós olharmos para este 1% aqui, a cor de laranja mais escuro, estas são as crianças infortunadas que são simultaneamente pobres, estão em privação material e os pais estão excluídos do mercado de trabalho. Não é? Mas pronto, o que isto faz é ver como é que se conjuga as várias dimensões da pobreza. E se nós considerarmos o conjunto de todas as áreas coloridas neste gráfico, temos o quê? Temos os 20,7% das crianças em risco de pobreza ou exclusão social. Este gráfico é muito importante porque nos ajuda a perceber como é que se conjugam estas várias dimensões da pobreza. Agora, não tenham dúvidas do seguinte, e o gráfico mostra isso claramente, o tamanho das bolas, o tamanho dos círculos, é proporcional à sua importância relativa. 86% das crianças em pobreza e exclusão social vivem, efetivamente, em famílias que são pobres. E, portanto, ainda que nós possamos ter como objetivo para as metas reduzir a taxa de pobreza ou exclusão social, não tenha dúvidas nenhumas, para fazer isso, nós temos que reduzir prioritariamente a situação de pobreza monetária. Daí a importância que eu atribuo a este combate, a esta luta, a este desígnio de reduzirmos de forma muito expressiva a pobreza monetária das crianças. Por último, e para terminar, qual é que tem sido o papel das transferências sociais? Um dos aspectos importantes e de uma atualidade tremenda dos dias que correm é qual é que é a eficácia das nossas políticas públicas para reduzir a pobreza e, em particular, para reduzir a pobreza das crianças. Okay. Basicamente, o que nós temos neste quadro é em que medida as nossas transferências sociais, com exclusão das pensões, nos permitem reduzir a pobreza das crianças e dos jovens. E o que é que nós vemos? Que em Portugal as nossas transferências sociais, o abono de família, o RSI, a garantia para a infância, todas as transferências sociais têm um impacto na taxa de pobreza das crianças de 6,1 pontos percentuais. Permitem reduzir a pobreza das crianças em 6,1 pontos percentuais. Se não existissem, em vez dos 17,8, diríamos 23,9. Ou seja, 6,1 pontos percentuais. O que é que acontece na média da União Europeia? As transferências sociais reduzem a pobreza das crianças em 13,9 pontos percentuais. É mais do que o dobro do efeito das nossas transferências sociais. O que é que isto significa? Significa, na minha opinião, duas coisas. Que as nossas transferências sociais são pouco abrangentes, ou seja,
nós temos um nível de transferências sociais que deixa muita gente de fora, que necessita de apoio, e temos transferências sociais que são pouco eficientes, que muitas vezes não têm um targeting bem definido. Quando pensamos, por exemplo, na garantia para a infância, ali há um targeting bem definido, que é as crianças. Mas como eu tentei demonstrar anteriormente, isso não evita que nós tenhamos que perceber muito bem o que é que significa o universo das crianças em situação de pobreza e tentemos, na nossa ação concreta no dia a dia, encontrar as formas mais eficazes e eficientes de apoiar essas crianças. Motivo adicional de preocupação é que este gap entre o efeito redistributivo das nossas transferências sociais e as da média da União Europeia tem-se vindo a alargar ao longo de toda a última década. Reparem que em 2009 a diferença era relativamente menor e a eficácia redistributiva das nossas políticas sociais era quase 30% acima da que é agora. Portanto, há aqui claramente um fator de preocupação que é também um apelo, em primeiro lugar, aos decisores públicos que têm a responsabilidade de delinear, implementar e validar políticas públicas que permitam efetivamente a redução da pobreza. É uma responsabilidade acrescida para todas as pessoas que trabalham no terreno, em particular no caso das crianças. É uma responsabilidade coletiva para todos nós. Para terminar, eu penso que já excedi o meu tempo. Basicamente, só referir a importância de fazer do combate à pobreza um desígnio nacional. É, no fundo, nós percebermos, e estes dados que eu mostrei penso que demonstram claramente, que a incidência da pobreza nas crianças está fortemente correlacionada com fatores estruturais, como a composição e a estabilidade familiar, a situação laboral dos pais, o nível de escolaridade, a nacionalidade e o contexto territorial em que vivem, que esta realidade não se pode resumir exclusivamente à escassez de rendimentos, embora isso seja importante, mas tem a ver também com o acesso com dignidade a bens e serviços essenciais. Reparem que a pobreza infantil tem este trauma intenso que é, ele constitui um obstáculo à mobilidade social, perpetuando ciclos intergeracionais de desigualdade e pobreza, dificultando o princípio da igualdade de oportunidades. Que medidas eficazes de combate à pobreza infantil têm necessariamente efeitos estruturais de longo prazo, beneficiando não apenas as crianças, mas toda a sociedade, toda a possibilidade de nós termos um desenvolvimento socioeconómico sustentado, com maior justiça social e maior coesão social. Claro que já aqui referi, passa por políticas públicas, sem sombra de dúvida, mas passa também que o combate à pobreza não pode ser uma responsabilidade exclusiva do Estado, tem que ser um desafio coletivo que envolve todos os setores da sociedade. Por fim, a erradicação da pobreza infantil deve ser entendida como um imperativo ético e uma condição essencial para a construção de sociedades mais justas. É bom termos a noção que o investimento na infância é simultaneamente um investimento no nosso futuro coletivo. Obrigado. Peço desculpa se estendi para além do meu tempo. Oi.
Muito obrigada, professor. Não se estendeu de todo, eu falo por mim, mas estaria aqui bem mais tempo a ouvi-lo. É sempre um gosto enorme ouvir o professor e beber da sua sapiência relativamente a esta matéria. De facto, nós fomos ouvindo e agora é o desafio de que possam, de facto, esta plateia, que temos quase 400 pessoas a ouvir, de poderem colocar as suas questões. Imagino que devam ter ficado um pouco como eu, muito atentamente a ouvir toda a apresentação do professor, mas nós temos de facto aqui uma questão. Temos aqui uma questão que eu passo a dizer, que é: continuam a Sim, não estou a estar ver. disponíveis. O professor está a ver a questão. Sim, Pronto, eu estou. gostava de facto de ouvir o professor, aproveitando naturalmente que muitas vezes surgem estas questões da forma como o Instituto Nacional de Estatística publica as estatísticas relativamente a esta matéria. Nós também temos vários indicadores que são até aos 15 anos e que às vezes também são limitadores e nos inviabilizam de fazermos leituras mais circunstanciadas dentro deste grupo dos 0 aos 18. Mas, professor, Sim. passaria-lhe a palavra. Então, muito obrigado pela questão. Aqui temos vários níveis de análise. Uma questão é aquilo que o INE publica oficialmente nos seus destaques, nas suas publicações. Outra coisa é a possibilidade de utilização dos microdados do INE, que estão disponíveis para os investigadores acreditados e que permitem fazer outro tipo de análises. O próprio site do Eurostat permite alguma desagregação e, olhando nomeadamente para estes dados 0 a 2 anos, é assim: eu poderia calcular estes indicadores todos para as crianças de 0 a 2 anos. O problema que se coloca aí é um problema de equilíbrio. Estes inquéritos são feitos a partir de uma amostra representativa da população portuguesa, que tem cerca de 30 mil pessoas inquiridas, tem uma grande dimensão. Mas, à medida que nós vamos restringindo o universo que queremos analisar, a população específica que queremos analisar, podemos começar a ter dados que são pouco fiáveis, porque são pouco representativos. Eu, se quiser ter a informação de qual é a taxa de pobreza das crianças de 3 anos que nasceram em janeiro, eu, se calhar, poderia tentar ir aos dados ver. Só que isso não me dizia nada, porque, obviamente, o inquérito não é representativo para essa população. Portanto, há aqui alguma dificuldade que tem uma justificação que nos obriga a olhar, mesmo quando estamos a utilizar microdados, com ponderação. Mas, apesar de tudo, eu penso que será possível fazer alguma análise para um escalão de 0 a 2 anos. É depois uma questão de ver até que ponto os dados são ou não são representativos. Muito bem, muito obrigada, professor. Temos aqui mais uma questão. Eu se calhar, eu não sei se as questões estão no acesso de toda a gente, portanto, eu vou ler só para termos a certeza que de facto todas as pessoas têm acesso à questão. Tendo em conta que o abono de família é uma prestação destinada a compensar encargos familiares associados às crianças, qual é a fundamentação legal e técnica para o considerar rendimento disponível no cálculo per capita? Há estudos ou orientações que demonstrem que esta metodologia não prejudica a identificação das situações de pobreza? Bem, perdi-me um pouco. Eu penso que a questão é, tendo em conta que o abono de família, não é, tem uma intencionalidade para compensar os encargos familiares, qual é que é a fundamentação para o considerar rendimento disponível no cálculo per capita? A questão do abono de família tem sido das questões que têm uma história em Portugal. Se estão recordados, pelo menos os mais velhos estarão, até há uns anos atrás, o abono de família era universal. Todas as crianças tinham direito ao abono de família.
Depois passou-se a um abono de família baseado em condição de recursos, de tal forma que as pessoas que estão no quinto escalão já não têm acesso a qualquer abono de família. Eu lembro-me de ter participado em debates na altura e a opinião que eu defendi e continuo a achar que era a opinião correta era a seguinte. Eu lembro perfeitamente, eu recebia de abono de família uma ninharia que não significava nada no meu rendimento familiar. E, portanto, eu sempre defendi que o abono de família deixar de ser universal, passar a ser para as pessoas mais necessitadas e ter um peso significativo no apoio a essas famílias. Isto por um lado. Por outro lado, desde cedo se achou que, apesar do abono de família ter alguma importância na redução da pobreza, não devia ser reservado exclusivamente para as crianças em situação de pobreza. E, portanto, os escalões do abono de família vão para além do limiar de pobreza. Penso que é uma medida acertada, no sentido que é um apoio às crianças de uma forma genérica, embora tenha implícito uma certa condição de recursos. A pergunta que me colocou se o abono de família deve ser ou não colocada no rendimento per capita ou se também aqui nós somos um pouco condicionados pela história. Tradicionalmente, em Portugal, o abono de família não entra na condição de recursos. Por exemplo, no RSI, não se considera nos recursos da família o abono de família. Se quer a minha opinião, eu até sou da opinião que deveria estar. Deveria era haver um aumento expressivo do montante do RSI para ter também isso em conta. Mas é de facto o rendimento da família. Portanto, não vejo nenhuma razão teórica para não estar. Mas não há nenhuma razão teórica, mas há uma razão histórica. E, portanto, penso que aquilo que se desenha para a própria PSU também vai excluir o abono de família da condição de recursos, é manter uma situação que existia do passado. O manter ou não manter, penso que é relativamente menos importante que a discussão sobre qual o valor concreto da prestação, se ele efetivamente permite ou não apoiar quem efetivamente precisa. De igual forma, uma vez mais, eu também acho que não há nenhum motivo para o retirar do rendimento per capita. Agora, a questão que coloca leva-nos para alguns aspectos mais complicados que têm a ver também com a questão que a seguir a Eliane Faria me colocou e que eu vou ligar a esta questão. É evidente que o rendimento não nos diz tudo. Deixem-me dar-vos um exemplo. Se eu vivo sozinho, tenho um rendimento de 800 euros, eu estou claramente acima do limiar da pobreza e não sou pobre. Mas se eu pagar 650 euros por um quarto ou por uma renda de casa, é evidente que o rendimento que eu tenho me deixa numa situação de elevada precariedade. Ou seja, eu vou vivenciar até de forma mais gravosa que alguns dos pobres oficialmente reconhecidos como tal. O que é que isto significa? Que nós temos que olhar com muito cuidado para outros indicadores que completem, por exemplo, a taxa de pobreza. E isso pode ser feito. Quando nós olhamos para o problema da habitação hoje, eu penso que é um dos principais problemas em termos de precariedade social em Portugal. É, do ponto de vista da situação social, das maiores dificuldades, com repercussões grandes na pobreza e nas condições de vida das famílias. Mas as estatísticas oficiais não nos dizem isso diretamente, mas permitem-nos ter uma noção clara disso.
Eu, por acaso, não trouxe esse slide, mas uma forma de nós fazermos isso é algo que o Eurostat também publica, que é subtrairmos ao rendimento da família as despesas com habitação, rendas e prestação da casa. Sabem o que é que acontece à taxa de pobreza se eu tirar ao rendimento disponível das famílias as despesas de habitação? Passa de 16,8% para 27%. 27%. Ou seja, claramente nós temos aqui uma situação em que aquela ideia que eu vos disse de princípio, olhem por favor para os dados, tentando perceber o melhor possível o que eles nos dizem, mas tentando perceber ainda melhor o que eles não nos dizem. E muitas vezes é aí que está o basilis da questão. Muito bem, temos aqui mais uma questão, que é da Daniela Moraes. Sim. As equipas que acompanham estas famílias também terão de ter uma intencionalidade na sua intervenção no que toca às crianças que muitas vezes não encontro. Por vezes o acesso a bens e atividades até é possível, mas o livre arbítrio das famílias e a falta de funcionamento da justiça impede a aplicação das medidas necessárias em tempo útil, muitas vezes não percebendo o efeito de longo prazo destas decisões. Professor, eu vou-lhe passar já a palavra. De facto, eu acho que estamos perante uma questão de uma enorme complexidade, não é? Eu própria, é verdade, esta questão tem muito que se lhe diga. Mas, professor, faz favor. É, de facto, uma questão complicada. Deixe-me dar-vos partir de um pressuposto. Eu, há vários anos que estudo as questões da pobreza em Portugal e as políticas públicas de combate à pobreza. E se me perguntarem, da minha experiência, qual é o maior desafio que se coloca no combate à pobreza, eu não tenho dúvidas em afirmar o maior de todos os desafios é a mudança de mentalidades. É nós conseguirmos, no fundo, que as pessoas percebam que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós. Que nós só conseguimos mudar a realidade se começarmos pelas crianças. Muitas vezes, e isso nem sempre é fácil, nós não nos podemos esquecer do seguinte: não há crianças pobres em si mesmas. As crianças que nós designamos como crianças em situação de pobreza estão nessa situação porque vivem em famílias pobres. E isso implica que medidas de combate à pobreza das crianças implica medidas para as crianças e, simultaneamente, medidas para as famílias. E, muitas vezes, as medidas para as famílias passam por um processo muito complicado também de mudar comportamentos e atitudes dos pais. Não é fácil, eu sei. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Aqui há uns anos atrás, estava eu a fazer uma formação com técnicos responsáveis pela implementação do RSI. E, a certa altura, alguém me fez uma pergunta que é, de facto, uma pergunta simultaneamente difícil e fácil, é como a que a Adélia me pôs, que a Daniela me pôs, que é: o que é ter sucesso no RSI? E eu disse-lhe, bom, do ponto de vista teórico, a resposta é muito fácil. Ter sucesso no RSI é nós podermos acabar com ele porque já não era preciso. Isso é que era ter sucesso completo no RSI. Mas isso não é a realidade de cada dia. E discutindo com aqueles técnicos, o que é que eles me diziam? Bom, para mim ter sucesso nas famílias que eu estou a acompanhar é ter todas aquelas crianças que eu acompanho vacinadas, com cuidados de saúde e com o mínimo de higiene.
uma outra que me dizia: para mim ter sucesso é eu conseguir que a famílias que estou a orientar tenham os mínimos conhecimentos de economia familiar para não passarem fome na véspera de receberem o RSI e depois virem o dinheiro do RSI de táxi para casa. Ou seja, cada uma destas famílias carenciadas é um caso. E em muitos casos nós temos situações que podem ser extremamente complicadas. Aqui há muitos anos atrás, uma das decisões mais difíceis em que eu participei, eu estava na comissão de acompanhamento do RSI naquela altura, era alguém que me dizia: nós temos na nossa escola 2 crianças que são altamente promissoras. São mesmo crianças em que vale a pena investir. Mas os pais vão retirá-las da escola porque tinham atingido a puberdade. E, portanto, os pais já não as deixavam ir à escola. E essas técnicas, com alta generosidade, diziam: sim, mas nós não nos importamos de ir a casa. As técnicas eram mulheres, obviamente. Não nos importamos de ir à casa delas, continuar a dar-lhes os conhecimentos para elas depois poderem fazer exame. Isso era uma situação extremamente difícil, porque, do ponto de vista formal, era aceitar e reconhecer uma situação com os quais não podemos pactuar, que é o abandono escolar daquelas crianças. Isto foi daquelas decisões difíceis em que eu participei. E muitas vezes lidar com, em particular com as crianças, implica enfrentar situações deste tipo. E aí, mais uma vez, é preciso ter empenho, coragem, bom senso e, de facto, uma vontade muito grande de transformar. Eu sei que não é fácil. Não sei se respondi completamente à sua pergunta, mas é a resposta possível. Ó, professor, eu penso que sim, e permita-me também complementar que este tipo de situações, estes tipos de dilemas fazem de facto parte da vida de muitas destas crianças e só são passíveis de serem intervencionadas nesta proximidade, não é? Esta é mesmo aquela. É mesmo aquela diferença transformadora que podemos fazer na vida destas crianças e destes jovens que não está ao alcance das políticas públicas no seu sentido, não é? Isto está de facto, esta é aquela dimensão que está de facto ao alcance de quem diariamente trabalha nesta proximidade, quem diariamente olha para a singularidade das situações e que no combate à pobreza é muito decisivo. Complementarmente, obviamente, a um papel absolutamente fundamental da política pública, mas eu também tenho isto em mim, que é também não se combate pobreza só com política pública. Não, não, Portanto, antes pelo contrário. este é o outro lado E da muito balança, menos não é? exclusivamente com políticas sociais. Exatamente, exatamente. Portanto, este é o outro lado, é o lado decisivo de todas estas pessoas que são as pessoas que fazem parte de toda esta rede social, são as pessoas que estão a trabalhar diretamente com as crianças nas escolas, são as pessoas que estão nos centros de saúde, são as equipas de ação social que são absolutamente essenciais neste trabalho e que, no fundo, são as pessoas que têm estado a trabalhar no âmbito da garantia para a infância, que são as pessoas que no local estão a tornar esta garantia para a infância o mais presente possível e o mais É, é uma um trabalho, realidade na vida das crianças. é um trabalho que é essencial e, infelizmente, muito poucas vezes reconhecido. É verdade, é verdade. E assim ele tivesse de facto o reconhecimento devido, talvez seria também importante um dia percebermos de facto a diferença que esta intervenção e termos a capacidade de avaliar o impacto que esta intervenção pode ter na vida de muitas crianças, muitos jovens e de muitas famílias. Muitas famílias. Eu estava a ouvir o professor e estava a pensar, eu durante muitos anos trabalhei neste contacto direto e na intervenção direta com famílias. E há algo que eu sempre disse e que mantenho hoje, nesta saudade que tenho de trabalhar diretamente com as famílias, que era algo que eu gostava muito, mas de facto há algo que para mim eu costumava dizer que era a minha principal ferramenta neste trabalho, que era a empatia e a relação. Porque eu acho que estas famílias, neste processo de aprendizagem de competências,
precisamos de facto de alavancar isto numa relação de grande proximidade com os técnicos, porque muitas vezes nós, enquanto sistema, também estamos a exigir a estas famílias algo que elas não nos conseguem dar, porque elas próprias já cresceram numa situação de pobreza e muitas vezes nós queremos que elas tenham determinadas competências e comportamentos para com os seus filhos que elas desconhecem, por e simplesmente não tiveram para com elas, nem elas fizeram esse próprio processo de aprendizagem dessas competências que são fundamentais para a vida das crianças, sem dúvida nenhuma, são decisivas no corte intergeracional da pobreza, mas muitas vezes o sistema também se expõe a estas famílias com uma exigência que muitas vezes elas próprias não conseguem corresponder. E esta foi sempre muito a minha perspectiva ao longo de todo este trabalho que fiz, enfim, durante muitos anos de trabalho direto com as famílias, mas que eu também continuo a acreditar que através desta relação positiva se consegue ultrapassar muros, conseguimos fazer este processo de acompanhamento de uma situação familiar, de ultrapassar uma situação que é dramática, que é muito difícil e muito complexa, mas que ainda assim nos leva muitas vezes a bons resultados, e mesmo que não seja muitas vezes, quando nos leva é de facto é muito importante para eles, mas também para os técnicos é de uma enorme satisfação. Professor, mais uma vez agradecer-lhe muito ter estado aqui connosco. Foi ótimo, de facto, esta apresentação. Aproveitava só este processo final. Vamos conseguir terminar exatamente no nosso tempo, portanto, acho que foi tudo perfeito. Gostava só apenas de aproveitar esta ocasião para dar aqui algumas informações. Ainda temos cerca de 360 pessoas na sala, portanto, dizer o seguinte. Vamos ter no dia 23 um webinar promovido pela IAPN Portugal sobre a garantia para a infância e, portanto, eu vou lá estar. Teremos também connosco a experiência do núcleo local. Desta vez vai ser o Seixal que vai estar connosco e que vai, no fundo, partilhar com todos aquela que tem vindo a ser a experiência de implementação do Seixal. Já vimos hoje aqui que a Península de Setúbal, de facto, é uma das áreas críticas e nós temos, felizmente, nós estamos a assistir ao desenvolvimento da garantia para a infância. São cada vez mais os municípios daquela Península de Setúbal que estão a aderir a este trabalho da garantia para a infância. E gostava também, mais uma vez, de apelar à vossa participação, dando nota de que estamos sempre com o canal aberto também para receber todas as propostas que nos queiram fazer chegar sobre futuros webinars, futuras temáticas a desenvolver. Estaremos sempre aqui deste lado, nesta disponibilidade total de convidar especialistas para nos falar sobre as temáticas que vocês, no terreno, possam sentir que sejam uma mais-valia para todo o trabalho que fazem diariamente em prol de tantas crianças e de tantas famílias em situação de enorme vulnerabilidade. Portanto, mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Carlos Farinha Rodrigues, e é um até já, porque estas iniciativas vão sempre acontecer e também é um papel e uma intenção nossa enquanto Coordenação Nacional e que também possamos ser uma mais-valia para todos aqueles que diariamente estão em contacto direto com estas crianças e jovens. Muito obrigada e é um até já. Obrigada.